Olá pessoal, boa noite. Dando um tempinho aí para que o pessoal entre, para que a gente possa começar a nossa live, que tem um tema muito interessante, que eu gosto muito, que trata justamente sobre a questão da coleta, geração, recolha de dados. Vamos falar sobre técnicas e instrumentos, tá? Só um minutinho enquanto o pessoal entra e a gente já começa a conversar sobre esse assunto que é fantástico, tá? Tenho recebido aí muitos questionários nesse tempo de pandemia, né? As pessoas têm se motivado cada vez mais para fazer pesquisa nesse período e algo me chamou muita atenção. O que? As pessoas elas têm se preocupado muito com o assunto, com a temática e têm se esquecido das pessoas. Ou seja, um instrumento que vai ser aplicado a pessoas não pode ser só dedicado ao conteúdo. É preciso também perguntar algumas coisas sobre os sujeitos. E isso foi que me motivou a falar um pouco mais sobre esse tema, deixar mais claro para vocês qual a diferença dos dois, que cuidados que nós devemos ter com questionários, com entrevistas e com os demais métodos e técnicas que nós temos aí para geração de dados, tá? Vamos esperar só mais um minutinho, então a gente já começa. Então vamos lá, já tem mais ou menos umas 35 pessoas online, vamos começar. Então, primeiramente, boa noite a todos, espero que todos estejam bem, com saúde. Tá? Então, nossa temática de hoje vai ser sobre geração de dados, coleta de dados, recolha de dados. Então, em cada um dos livros, dos países, eles têm uma nomenclatura aí específica. Então, aqui no Brasil, a gente gosta muito de chamar coleta de dados. Outros autores gostam de chamar de geração de dados. Já lá em Portugal, como é que eles chamam? Recolha, tá? Então, cada país utiliza aí uma nomenclatura, mas todas elas visam algo, buscar informações para que essas informações possam ser tabuladas, analisadas e que possam se transformar em conhecimento para nossas pesquisas, tá? Então, primeiramente, qual a diferença entre técnica e instrumento? Tá? Existe uma diferença, às vezes as pessoas confundem muito. Eu pego muitas teses e dissertações para analisar, aí lá vem dizendo assim, eu utilizei como instrumento a observação. Aí eu digo, como? Seus olhos foram os instrumentos? Não. Observação, gente, é uma técnica. O que é o instrumento? A ficha. As pessoas esquecem dessa ficha ou desse diário de bordo. Esse sim é o seu instrumento de coleta de dados na técnica de observação. Então você, técnica, observa, tá? E o instrumento é uma ficha ou um diário de bordo, tá? Então tem algumas que assumem os dois papéis. Por exemplo, o questionário é tanto uma técnica como é um instrumento. Então fiquem atentos a isso. A técnica é o ato de fazer e o instrumento é o lugar onde você vai registrar, tá? Então, obtenção dos dados. Então, seria aí o conjunto operativo que permite aí com que a gente possa recolher dados empíricos que são aí fundamentais para o nosso processo de pesquisa. Então, se você está no mestrado, se você está no doutorado, é essencial que você colete dados. Eu não posso aí fazer uma dissertação, uma tese, só com a revisão de literatura. Eu tenho aí que investir em dados, tá? Por mais que você vá fazer um estudo, por exemplo, revisão sistemática, tem dados onde você vai analisar. Eu não posso ficar só na teoria. Eu tenho que cruzar informações, tá? Para que possa gerar mais conhecimento. Então, esses dados eles podem ser primários ou secundários. Qual a diferença entre um dado primário e um dado secundário? Um dado primário é aquele que você vai gerar. Então, você vai gerar um dado através de uma entrevista, através de um questionário, através de uma ficha de observação, tá? Já um dado secundário,
A gente nem chama de geração, né, esse dado secundário, mas sim de análise, tabulação. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma revisão sistemática da literatura, nós utilizamos dados secundários, que não foram produzidos por você, foram produzidos por outras pessoas. E aí você vai utilizar esses dados para o seu trabalho. De que forma? Catalogando, tabulando e chegando aí às conclusões. Então, os dados primários são informações em que o investigador obtém diretamente através da concepção, aplicação de quê? De questionários e entrevistas que foram aí previamente planejados, tá? Então, no início na nossa live, eu até falei que o que tinha me motivado a fazer essa discussão era justamente por conta dos questionários que eu tenho recebido muito de professores, pesquisadores, querendo saber como que os professores estão atuando nesse tempo de pandemia, como os profissionais de saúde, os pais e toda a comunidade, como é que eles estão se comportando nesse período. E às vezes o que eu noto nesses instrumentos? Tem perguntas excelentes, muito bem elaboradas em relação ao conteúdo, mas eles esquecem dos sujeitos. Então, vou dar um exemplo aqui de uma concepção de questionários voltado para professores. Então, como é que eu vou fazer um instrumento de coleta de dados para professores em tempos de pandemia, né, de Covid, onde o meu único objetivo é analisar o conteúdo? Se eu não perguntar nada dos sujeitos, eu termino por invalidar toda a minha pesquisa. Se eu não sei se os sujeitos têm conhecimento prévio, formação prévia, a motivação, a faixa etária, idade, tudo isso são informações muito importantes e muito relevantes para que depois eu possa cruzar com os dados da pesquisa. Então não adianta só eu saber como é que eles estão lidando, como é que eles estão atuando, que tipo de ferramentas que eles estão utilizando, mas eu preciso desses dados prévios. Por exemplo, se o professor não teve formação inicial, não teve formação continuada, como é que ele vai aplicar? Como é que ele vai estar super motivado para aplicar, sem conhecimento? Mas como é que eu vou saber dessa informação se eu não perguntei? Então você termina invalidando os dados da sua pesquisa. Então, muito cuidado quando for elaborar um instrumento de pesquisa, tá? Primeiro, pergunta sobre os sujeitos, tá? E depois pergunta sobre a questão problema que você quer saber. Mas nem todas as perguntas sobre os sujeitos interessam. Tem muita gente que faz perguntas desnecessárias. Por exemplo, qual o seu nome? Que interessa saber quantas Marias, quantos Josés, quantos Antônios, né? Então, qual o seu bairro? Qual o seu peso? Qual a sua altura? Para que esses dados? A não ser que seja uma pesquisa que vai interessar essa informação. Mas sexo, idade, formação, conhecimentos prévios são essenciais, principalmente em pesquisa educacional, para que a gente possa depois comparar com os dados da pesquisa e saber muito mais, poder entender e compreender quem são esses sujeitos, tá? Então, alguém está perguntando assim, como elaborar um questionário para crianças sobre os espaços do brincar na escola, mas que agora todos estão em isolamento social. Olha, eu vou falar sobre isso, mas já vou te adiantar. Você pode elaborar um instrumento e conduzir utilizando as tecnologias. Então, como é que diz? O Google Meet, o Zoom, são todas ferramentas que permitem com que você possa entrevistar sujeitos. Ou então, você pode preparar um formulário e enviar, tá? Então, estão perguntando assim, como validar um instrumento de pesquisa junto ao CEP em pesquisas na saúde? Bom, na verdade, essa validação do seu instrumento, que muita gente também não faz, e é um dos temas aqui também, ela não é feita pelo CEP. A validação ela é feita antes. Depois que eu estou com o questionário todo estruturado, aí é que eu mando para o CEP para poder ele fazer a análise, né? Eu acho que é isso que você quer saber. Então, o CEP é feito através de uma plataforma chamada Plataforma Brasil. Então, você vai cadastrar os dados do seu projeto, incluir
em anexo os teus instrumentos de pesquisa para receber o certificado de autorização para poder fazer a pesquisa, tá? Então vai lá em Plataforma Brasil. E aí as universidades públicas, elas têm um comitê de ética em pesquisa que vai receber esse trabalho, analisar e dar um parecer, podendo aprovar ou não. Se ele não aprovar, ele vai dizer o que precisa ser melhorado. Você vai atacar esse problema antes de realizar a sua pesquisa de fato, tá? Então, dando continuidade aqui na sequência, tá? Os dados secundários são aqueles que não são gerados por você. Então, toda vez que você vai fazer, por exemplo, uma revisão sistemática da literatura ou uma revisão de literatura narrativa, você vai contar aí com dados secundários, que são dados produzidos por outros sujeitos. Então, são aqueles que estão lá nas revistas, nas enciclopédias, na internet, nos jornais, né? E que formam aí um conjunto com informações precisas para esse tipo de trabalho, tá? De revisão de literatura, revisão sistemática, com dados que não foram gerados por você. A Olga está perguntando assim, como definir a quantidade de questionários a ser aplicados para validar uma pesquisa? Boa pergunta, tá? Então, diz a estatística, tá? Que tem dois caminhos. Ou você vai utilizar um livro de estatística que vai dizer que 30% é um tamanho de uma amostra interessante para uma pesquisa, desde que esses 30% sejam obtidos de maneira aleatória. Aí é interessante, tá? Ou ainda você pode utilizar o cálculo amostral. Então você vai fazer isso manualmente, fazendo esse cálculo, ou então você pode utilizar de maneira eletrônica. Se você colocar no Google cálculo amostral, você vai encontrar várias ferramentas que você vai preencher o tamanho da sua amostra, vai definir o nível de confiança, 95%, a margem de erro, e aí ele vai te dizer exatamente quantos indivíduos você vai precisar estudar no seu trabalho, tá? Então fique atento aí a esses aspectos. Então eu já vou te dizer que uma ferramenta chamada SurveyMonkey, ela tem lá uma calculadora de amostras, tá? Para você saber quantos que você precisa para o seu trabalho. Aí alguém está perguntando assim, colocamos ao final em anexo a aprovação ou parecer? Na verdade, você vai colocar a ficha que diz que o seu trabalho está autorizado, né, a ir a campus para ser de fato realizado, tá? Então tem uma numeração para esse documento. Então, quais as principais técnicas que nós utilizamos aí para coletar dados? Então, nós temos aí a observação, que pode ser participante ou não participante, eu vou comentar com mais detalhes sobre isso. Nós temos as entrevistas, que podem ser presenciais, telefônicas, via Skype, via Google Meet, via Zoom. Os grupos, que são chamados de grupos focais, também vou falar sobre esse tema. Pode ser uma análise documental em atas, jornais, documentos públicos, cartas, tá? E podem ser também questionários, tá bom? E agora, em tempos de pandemia, as pessoas têm aplicado muito os seus instrumentos utilizando a tecnologia. Então, o WhatsApp tem sido uma ferramenta interessante, o Zoom, os formulários eletrônicos. A Andrea está dizendo, posso adicionar o TCLE no formulário do Google Forms? Sim, você pode incluir ali um texto antes do seu questionário, resumindo, porque o TCLE às vezes é muito longo, então você reduz ele e pergunta para o teu entrevistado, você concorda em participar da pesquisa? E você está sabendo que não vai ter prejuízo algum ao participar desse estudo? Sim ou não? Então, ele marcando ali o sim é uma aprovação. Depois você filtra e todos os que marcaram não, você exclui na hora da sua análise. Então, alguém está perguntando assim, professor, em relação às pesquisas na área de educação, quais as perguntas são interessantes para saber o perfil dos entrevistados? Sei que você já falou algumas que não são tão interessantes, né? Na verdade, não é um conjunto de pesquisas um conjunto de perguntas de um modo geral que são importantes para a educação ou para a saúde. Na verdade, cada pesquisa é que vai dizer para você quais os dados que são mais importantes. Mas, se eu estou lidando com sujeitos, se eu estou querendo saber sobre a questão do conhecimento prévio, da formação, né? Então é interessante que você faça esse tipo de estudo sobre a formação, sobre a idade, sobre conhecimentos prévios, sobre a motivação, tá? Então tudo isso pode ajudar a interpretar melhor as perguntas que vão a seguir. E aí eu vou dizer como formular um questionário daqui a pouquinho, tá? Então, um questionário, ele é capaz, né, de elucidar questões do tipo,
descritivas, explicativas, exploratórias. Então você pode criar perguntas, né, direcionadas para isso. Não, meu questionário tem um objetivo mais exploratório, ou meu questionário tem um objetivo mais descritivo, ou então é explicativo, tentando elucidar aí uma série de problemas, tá? Então a Alessandra colocou aqui, ó, que eu incluo o TCLE na introdução do questionário online da minha pesquisa de mestrado. Exatamente. E eu participei na banca da Alessandra. A Alessandra hoje já é doutora em educação, ó, maravilha. Então, o outro participante está dizendo: boa noite, professor. Me chamo Amos. Gostaria de saber qual técnica de coleta você considera mais eficiente ou não há hierarquia entre as técnicas. Olha, depende. Se eu tenho um grupo muito grande de sujeitos, o meu caminho vai ser o questionário. Se eu tenho um grupo mais reduzido de sujeitos, aí eu vou fazer entrevista. Eu prefiro entrevista. Por quê? Porque você consegue coletar mais dados. Então tem uma estratégia para, mesmo tendo um público grande, fazer entrevista, que é a utilização de grupos focais, que eu vou falar no final aqui da nossa live. Então a Lena está dizendo: oi, professor, quando faço uma revisão sistemática, é necessário fazer uma meta-análise? Não, uma meta-análise é um outro tipo de trabalho. Ou você vai se atentar a fazer um estudo mais estatístico, numérico, analítico, ou você vai fazer um estudo que vai se concentrar mais nos conceitos, nas teorias que foram abordadas lá e analisar com uma perspectiva mais qualitativa, tá? Essa é a pegada mais da revisão sistemática. A meta-análise tem mais objetivo aí de contar as palavras, contar as vezes que aqueles resultados aparecem, tá? Então, geralmente a gente utiliza aí também de métodos estatísticos na meta-análise. Aí o Geografando 4.0, professor, em relação às pesquisas, já trata da quebra de paradigmas. Essa visão não é muito positivista no campo da investigação científica? No caso de pesquisa sem estatística, tem menos valor? Não. Olha, não é obrigatório em todos os trabalhos eu ter números. As pesquisas qualitativas, elas são muito ricas, né? Aquelas que trabalham com a observação, com entrevistas, né? Então, a quali é uma opção do pesquisador. Não é obrigado você fazer um estudo para dizer que ele tem mais valor porque tem números. Não. Vai tudo depender da forma como você analisa os dados. Se você só joga os dados para o teu leitor, ele vai perdendo, de fato, a qualidade. Mas se você interpreta, se você faz análise de conteúdo, se você faz um bom embasamento teórico, ele tem muito valor, tá? Então, a Alessandra, gratidão sempre por sua contribuição à minha dissertação. Maurício, entrevistas são excelentes, grupos focais. Maurício também fez muitas entrevistas na sua dissertação e ele utilizou um software para transcrição. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse software, porque muita gente quer saber como transcrever entrevistas. Ele deu essa dica para mim. Eu vou passar para vocês como transcrever dados de entrevistas eletronicamente. Poxa, que mão na roda, né? A ferramenta ajuda bastante. Aí o Renato está dizendo sobre a questão da triangulação. É fundamental, tá? O que é triangular? É cruzar os dados que você coletou com outros dados de pesquisa e com o que a literatura diz. Ou seja, você vai fazer esse cruzamento e a partir daí vai descobrir muitas coisas. Outra possibilidade também é cruzar as variáveis. Já comentei isso em outras lives. Você vai, com certeza, descobrir dados mais interessantes. Como assim? Uso e posse. Eu sempre faço esse exemplo. Você, pelo fato de ter, você usa muito ou não? Nem sempre. Às vezes você tem um objeto e quase não usa. E quem não tem, usa bastante. Como assim? Pega emprestado, vai na casa dos outros, mas usa direto, tá? Então, vamos lá. A primeira dica para a elaboração do seu questionário. Por onde é que eu devo partir? Olha, quando eu preciso elaborar um questionário, é uma técnica que eu aprendi lá na escola portuguesa, com a minha professora Clara Coutinho, e eles são muito bons em metodologia, e eu agradeço tudo que eu sei a ela, que é uma excelente professora, agradeço, sou eternamente grato. Tudo que eu sei dependo dela, né? Então, ela era especialista em tecnologias e também especialista em metodologia, tá? Então, o que ela diz? Todas as vezes que você precisa elaborar um instrumento de pesquisa, um questionário, uma entrevista, o que você deve fazer? Primeiramente, pegar um papel, escrever lá qual o seu problema. Depois, quais os seus objetivos. A partir disso, você vai elaborando as perguntas
para o seu questionário ou para a sua entrevista de acordo com os seus objetivos. Então, quantas perguntas são necessárias para que eu possa responder a esse problema de pesquisa, a esse objetivo 1, ao objetivo 2, ao objetivo 3, ao objetivo 4? Quantas perguntas eu preciso para cada uma das perguntas, para cada um dos objetivos que eu tenho, tá? E depois que você elaborar as suas perguntas, qual é a outra dica? Ver se eu não repeti, né? Ver se eu não criei perguntas que eu já tinha feito anteriormente. Ou seja, lapidar eu mesmo o meu questionário tentando deixá-lo mais objetivo, tá? Outra coisa que ela sempre me diz, olha, você não pode fazer muitas perguntas. Por quê? Porque senão você vai ficar sem respostas. Ah, vou fazer 100 perguntas, você vai ficar sem respostas. Então seja objetivo. Um questionário aí com 14, 15 perguntas, 12, tá de bom tamanho, desde que sejam excelentes perguntas. Então reflita, analise no seu instrumento. Essa pergunta é necessária? Ela de fato vai ajudar a elucidar o problema de pesquisa? Se sim, deixe. Se não, exclua, não faça perguntas desnecessárias, não faça com que a pessoa que vai participar da sua pesquisa fique ali chateada por estar fazendo ou respondendo aquele instrumento, tá? Depois que o seu questionário for elaborado, né, você tem que fazer uma análise pessoal, verificar todas essas questões que você elaborou, se elas de fato vão resolver o seu problema de pesquisa e se elas vão atender ao objetivo. Não tem nada pior do que analisar um trabalho e no final identificar que ele não respondeu a questão de pesquisa, ele não atingiu esse objetivo, tá? Então, o Diego está perguntando, alguns professores testam as perguntas por juízes, é essa etapa que eu vou falar agora, a validação do seu instrumento, tá? Então, nem todo mundo faz isso, tá? Então, o que é validar o seu instrumento de pesquisa? Validar seria aí uma forma de dizer que ele está bom, que ele pode ser aplicado. Mesmo depois que ele passar da validação, pode ser que ainda tenha uma questão ou outra que não esteja muito bem formulada. Imagina sem passar. Então, o Fábio está dizendo que hoje, com os formulários eletrônicos, facilitou muito a aplicação dos questionários, verdade, né? A validação ela é essencial. O que é isso, professor? Fala logo, deixa de enrolação. Então, a validação é ou por peritos ou juízes, como o nosso amigo já comentou ali, tá? Ou pode ser uma aplicação prática, tá? Então, eu pego o meu instrumento, juntamente com o meu projeto, e mando para pesquisadores, professores, e eu recebo direto isso. Para quê? Para analisar se aquelas perguntas que foram formuladas no questionário ou na entrevista, se elas vão dar conta de responder aqueles objetivos colocados no projeto. E aí, eu, com a minha experiência, né, pequena de pesquisa, vou lá analisar e verificar se essa pergunta é boa? Olha, você devia ter perguntado isso. Essa pergunta aqui está muito confusa. Reformule. Inclua mais itens aqui nessa questão, de modo com que ela seja mais clara para o teu leitor. A maioria dos sujeitos, sabe o que eles esquecem? Uma opção chamada outros, tá? Porque você pensa em várias opções, mas você não pensa em tudo. Então você tem que colocar o outros para que as pessoas possam ali, ó, marcar e dizer o que elas estão pensando, tá? Então você está dizendo que eu sou não, ainda tem que aprender muito, tá? Então o Diego está dizendo como validar os questionários eletrônicos. A mesma coisa, eu vou enviar o projeto para o professor e mais o link do questionário eletrônico. Se possível, se for enviar para mim, manda logo ele em PDF, porque você ainda vou ter que clicar no link, ficar olhando. Então manda logo os dois documentos, fica mais fácil, tá? Então pode ser validado no teste piloto, exato, que seria aí a segunda forma, numa parte mais prática. Então eu vou selecionar ali um pequeno quantitativo da minha amostra e vou aplicar esse questionário para verificar o quê? Se os sujeitos conseguem responder, se eles têm dúvidas nesse processo, e com certeza eles vão dar indicativos de coisas que precisam ser melhoradas, tá? Então, antes de aplicar, depois que passou pela essa validação, o que você deve fazer? Deixar ele um pouquinho ali de lado, um tempinho, depois você pega de novo no instrumento e dá uma segunda olhada. É a mesma coisa que quando você entrega o trabalho na instituição, para a banca, depois quando você vai para casa e analisar, você vê uma opção de coisas que deveriam ter incluído e não incluiu, tá? Então deixa um tempinho ali ele descansando para que você possa
ter no final um instrumento adequado. Muita gente comete o equívoco de iniciar a escrita do seu instrumento antes de passar pela revisão de literatura. Primeiro, não vamos colocar o carro na frente dos bois. O que eu sempre digo? Primeiro estude, depois que você estudar, se encher de conhecimentos, aí sim é que você vai fazer seus instrumentos. Como é que eu posso fazer perguntas sobre algo que eu ainda não domino? Como é que eu posso fazer uma entrevista sobre física quântica se eu não sei nem o que é física quântica ainda, né? Os físicos daqui a pouco vão me mandar um artigo, porque eu falo tanto dessa física quântica, né? É porque eu realmente não sei nada dela. Então, a Ana Paula Reinaldo está dizendo, boa noite, importante a formação profissional do entrevistado, uma compreensão para as respostas. Tem que ter informação para poder você coletar os dados. Então, o primeiro passo é faça a sua revisão de literatura. Fechou seus capítulos? Aí que você vai partir para a construção dos seus instrumentos, tá? Isso pode parecer meio contraditório, porque quando a gente está num projeto enviando para o comitê de ética, você já tem que ter uns instrumentos. Então, é um instrumento prévio que você vai enviar para o comitê de ética. No final, quando você for aplicar mesmo o questionário, muitas perguntas ainda vão surgir, tá? Então, isso eu acho meio um equívoco, tá? Então, quais as vantagens, né, de fazer perguntas fechadas? Ou seja, fazer um questionário. Então, o sujeito ele fica limitado ali àquelas respostas. Ou é A, ou é B, ou é C. Então, facilita aí o processo para quem está respondendo e para quem está analisando. O que mais? Existe uniformidade, por isso simplifica a análise, né? Então, você vai somar, tabular, é uma daquelas opções ali que vai ser a ganhadora, ou seja, aquela que teve mais respostas. O que mais? A análise mais rápida e mais econômica você mesmo faz, diferentemente de uma entrevista que tem que fazer análise de conteúdo, né? Que dá muito mais trabalho. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? O que mais? A lista de respostas ajuda a clarificar, ou seja, eu tenho lá uma pergunta, às vezes a pergunta está um pouco confusa, mas eu tenho a opção A, B e C, onde as respostas, elas, eu já sei o que ele quer saber. E aí só com as respostas já facilita ali o processo de escolha da opção mais adequada. O que mais? É mais fácil de responder e mais rápido de tabular. É como uma prova de múltipla escolha. Quando a gente passa a prova, rapidinho as pessoas começam a entregar. Não significa que elas vão tirar 10, não. Né? É porque às vezes elas, né, nem leram direito e já estão marcando. Já uma entrevista é muito mais demorada, né? As pessoas pensam mais ali para responder, dá muito mais trabalho. Então a Isabela está dizendo que é bem esclarecedor. Olha, eu procuro ser o mais didático possível para que todo mundo compreenda que pesquisa é tranquilo, dá trabalho, mas não é difícil, tá? É trabalhoso, mas difícil não é não, tá? Então eu vou sempre aqui interpretando para vocês. Desvantagens, nem tudo são flores. Quando a gente fala de uma coisa boa, a gente também tem que falar de uma coisa ruim. Então alguém está perguntando, como fazer análise descritiva de dados qualitativos? Vou chegar lá, ainda estou na parte quantitativa, tá? Então o Renato está dizendo, vai ter que comprar um gravador para fazer as entrevistas? Sim, as entrevistas precisam ser gravadas, eu vou chegar lá, tá? Então, perguntas fechadas. Quais as desvantagens de múltipla escolha? Então, não dá liberdade de expressão ao inquirido, ou seja, eu às vezes até queria marcar uma opção, mas só tem essas aqui, então eu vou na que mais se aproxima. Eu não vou, de fato, naquela que eu gostaria de responder. Por isso que tem que ter a opção outros. Não esqueça de colocar isso ali no seu questionário. O que mais? Condiciona a tua resposta. Quando você não tem uma, você vai naquela que mais se aproxima. Difícil de elaborar, né? Pensar em todas as opções para marcar, por isso a outros é bem interessante ser colocada lá. Diminui o índice de reflexão. Às vezes, quando você coloca todas as perguntas na positiva, as pessoas vão dizer concordo, adoro, bom. Não deve ser assim. Algumas perguntas na positiva, outras na negativa. Você obriga a pessoa a ler as perguntas e marcar com mais consciência. Então, alguém está perguntando, formulário e questionário, tem diferença. Formulário são perguntas mais diretas, do tipo peso, idade, altura, sexo. Já questionário são perguntas mais elaboradas. O que você pensa disso? Aí tem a opção A, a opção B, a opção C, ele tem que ler, pensar para marcar. Então, questionários são coisas mais reflexivas e formulário coisas mais diretas. A Geisa está perguntando, o senhor terá que fazer a parte 2 dessa live. Realmente, é um tema intrigante, né? Nos testes piloto é necessário o uso do TCLE. Se você não for utilizar os dados, disser que é só um teste mesmo,
Beleza, mas tem gente que faz o teste piloto, o questionário dá certo, ele já quer aproveitar os dados para fazer uma publicação. Aí tem que ter o TSLE, tá? O que mais? Formulário é quantitativo, entrevista é qualitativo. Pode ser misto, tá? Então, muito relativo. Alternativa, outras, deve ter um espaço para que as pessoas possam explicar. Olha, é interessante, porque às vezes, olha, eu vi uma pesquisa sobre refrigerante. Então, quem não é daqui de São Luís não deve conhecer o Guaraná Jesus. Então, era sobre a preferência das pessoas sobre refrigerantes. Como foi um questionário formulado em São Paulo e aplicado aqui em São Luís, não tinha a opção Jesus. Então, apareceu tantas vezes o Jesus no outros, que na hora da análise ele virou uma categoria no gráfico, né? De tanto que teve o Guaraná Jesus, que as pessoas gostam de tomar para ficar abençoadas, né? É docinho, muito bom, né? Então, a Isabela está perguntando, quando não autorizam a gravação, mudamos de sujeito? Sim, por isso que é bom você ter uma amostra grande, para você excluir aqueles que não vão servir para pesquisa. O Jailson está perguntando, além de exigir a presença do pesquisador no formulário, não entendi, né? Guaraná Jesus, a Eunice gosta, né? Então ela já esteve aqui no Maranhão, gosta do Guaraná Jesus, a Alessandra também, ela conhece, já esteve aqui em São Luís, né? Então, características básicas do instrumento. Então, o que deve ter? A Ivone, que é a parte 2 dessa live, vamos ver. Se passar de 1 hora, eu vou continuar, porque tem muito tema interessante para comentar e eu estou vendo que vocês estão empolgados. Já temos aí 102 participantes online. Deixa de enrolação, professor. Vamos lá ao assunto. Então, características básicas. O que não deve faltar no instrumento de pesquisa, tá? Então, devem ser fornecidas instruções ao respondente. O que significa isso? Lá em cima tem que ter um textinho. Caro participante, você foi selecionado para esse instrumento, por quê? Qual foi a razão que fez com que aquele indivíduo fosse tão bom para aquela pesquisa? Tá? Então você inclua ali, você foi selecionado porque você tem essas características que são essenciais para a pesquisa. Tá? O que mais que deve conter? Quem que está realizando essa pesquisa? Para que sentido, que nível? É para mestrado, é doutorado, é pós-graduação? Quem é que está orientando esse trabalho? Isso faz toda a diferença. Eu tive uma aluna que foi fazer uma pesquisa na universidade e na hora de fazer as entrevistas com os professores, ela batia lá na porta do gabinete dos professores e eles diziam, não, agora não, hoje não. Aí ela já estava ficando desesperada, muito desmotivada. Aí eu disse assim, na hora que você bater lá na porta, você vai dizer assim, boa noite, eu sou a fulana de tal, vim fazer uma pesquisa, estou sendo orientada pelo professor João. Como muita gente ali me conhece, sim, entre, toma um cafezinho, responda aqui. Eu faço rapidinho. De hoje eu tô com prestígio, viu? Então ela conseguiu aí muitos questionários usando essa técnica, tá? Outra técnica, reunir as pessoas para aplicar o instrumento. Então, procure lá uma reunião, uma palestra, junta até o povo todo, fecha a porta e aplica seu instrumento. É uma forma também de coletar muitos dados, tá? Então, outra coisa, estruturar perguntas simples e claras primeiro, né? Lembrando que perguntas constrangedoras às vezes faz com que as pessoas se sintam mal e não respondam, tá? A Chayenne está dizendo que vai usar essa técnica, é isso aí, Chayenne. Diga lá que é me orientando que você vai ser bem sucedida, né? Ou não, depende do departamento, tá? Então, o que mais? Incluir um número excessivo de perguntas, jamais, já comentei sobre isso, né? Sem perguntas é sem respostas, tá? Seja objetivo. O que mais? Teste o questionário no estudo piloto, nunca esqueça disso. Caso contrário, o que pode acontecer? Se você não testar seu questionário no estudo piloto, você vai aplicar e aí quando você for analisar os dados, você diz, poxa, ninguém entendeu essa questão e vou ter que eliminar. Ixi, isso aqui pode ser até que o seu questionário todo seja invalidado pela falta de de aplicar um teste piloto, tá bom? A Alessandra está dizendo que é importante solicitar aos sujeitos e informar que a entrevista será gravada. Assim, vamos chegar nessa parte aí, ainda estamos no questionário, tá? Se você for usar outras pessoas para fazer a sua coleta de dados, o seu questionário, por favor,
treine essas pessoas, porque pode ser que elas não tenham compreendido alguma pergunta e não saibam elucidar as dúvidas ali do participante, tá? E cuidado na escolha das variáveis, dos itens A, B, C, D, cuidado com o que você vai colocar lá, que às vezes ela traz duplo sentido. Então, menos, mais ou menos, muito menos. Então, são palavras que dão aí uma confusão na cabeça de quem vai responder. Então, seja objetivo na escolha das suas variáveis. O que mais? Identificação do questionário. Eu não estou dizendo que é para você colocar para a pessoa identificar o seu nome. Não, é para você colocar alguma coisa como 001, 002, para você saber quantos que foram entregues e quantos que faltam retornar. Aí você tem uma média assim, já que não tem nome, então você tem ali pelo menos um código para saber quantos faltam. Ainda mais quando a sua amostra ela é formada por dois públicos. Por exemplo, por alunos e professores. Então você cria um código de questionário para alunos e um código de questionário para professores, para você ver se já tem 30% de cada um deles, caso seja esse o seu padrão de escolha, tá? Novamente, nunca elaborar seu questionário antes de fazer a revisão de literatura. Agora que a gente já partiu de questionários, vamos partir para outras técnicas, como por exemplo a entrevista. Muita gente usa a entrevista, o público da educação, os professores, mestrandos, doutorandos usam muito essa técnica, a entrevista. Mas nem sempre ela é conduzida da maneira correta, tá? Então a Dalé está dizendo, quando eu dizia que estudava na USP, muitas portas se abriam. Tem muitas coisas aí que ajudam, né? O que mais? Chayenne está dizendo que tem certeza que sim, professor. A Fabrícia, professor, eu vejo 6 páginas de perguntas, é muito ruim, né? A gente se sente mal, né? Para responder tantas perguntas. O que mais? Eu vi um software de pesquisa qualitativa. Será que funciona? Abraço do Paraná. Funciona, meu amigo. NVivo é um software qualitativo de análise de dados, tá? E WebQDA. WebQDA. São 2 exemplos aí bons de software de análise qualitativa. Aí, qual a técnica de representações sociais? Espera aí, vamos chegar lá, tá? Então, vamos lá. Entrevistas, observações e análise documental. Então, entrevistas, é muito utilizada essa técnica pelo pessoal das ciências sociais e humanas, o pessoal da educação gosta muito, tá? Então, seria um método para recolher informações que consiste em conversas, mas são conversas aí bem direcionadas, então possibilita aí uma diversidade de respostas, por isso que eu preciso ter objetividade aí, com intervenção direta com os sujeitos que estão ali à sua frente, é uma oportunidade de aprofundar, perguntar coisas a mais e é uma forma de recolha oral das informações, tá? Então, vamos ver o que a Eunice colocou aqui. Não, a Geisa... Olga, entrevista deve ter um roteiro também, vou já falar sobre isso. A Geisa, professor, eu vi um trabalho que perguntas distintas foram feitas a entrevistados específicos. O pesquisador categorizou as perguntas levando em consideração o setor que pertenciam. Bacana, muito interessante. Alô para acadêmicos, né? NVivo WebQDA, o Miguel, meu amigo português, aí, ele é especialista nesse assunto, né? O NVivo e WebQDA dá muitas formações, acompanhem lá esse nome que passou aí, ó, migueldias.pt. Ele dá muitas formações sobre esse tema. A Eunice diz, estou usando o software Atlantis TI e estou gostando muito. Não esqueça que esse tipo de software só organiza, ele não analisa. Verdade, Eunice, né? Então, o software NVivo e o WebQDA, o que ele faz? Você pinta as respostas por cores, você joga tudo para um lado, ele conta as palavras, mas interpretação, ler, analisar é com você, pesquisador, né? E essa é a parte mais trabalhosa. É bom fazer entrevista? Mas se você não souber, você vai ficar olhando para aqueles números todos ali, chorando, triste, porque você não sabe o que fazer. Então, por isso é bom nessa hora o apoio aí do seu orientador para te ajudar nesse processo que não é fácil, tá? Então, vamos lá. As entrevistas, elas podem ser categorizadas em diferentes maneiras. Então, às vezes, eu pego o questionário e lá tem dizendo assim, eu fiz uma entrevista semi-estruturada. Eu digo, lindo esse nome. Será que foi mesmo? Existem 3 tipos de entrevistas, tá? Entrevistas não estruturadas, tá? Ou não dirigidas. Entrevista semi-estruturada
e a entrevista estruturada ou dirigida. O que significa isso? A não estruturada é uma entrevista muito louca? Não. Uma entrevista não estruturada, gente, é aquela em que não tem tópicos e não tem perguntas. Você sabe o seu objetivo de pesquisa, ele está na sua cabeça e as perguntas elas vão aparecendo, vão surgindo na sua mente e você vai fazendo essas perguntas aos pesquisadores. Muito cuidado. Por quê? Porque você vai, às vezes, fazer entrevistas com vários sujeitos. Então, essas mesmas perguntas, elas precisam aparecer de novo. Eu não posso fazer uma pergunta para um público e depois fazer outras perguntas para outro público. Tem que ir no mesmo caminho. Então, a não estruturada, ela é mais adequada para quem já tem muita prática de pesquisa, para quem tem uma memória muito boa e sabe ali o roteiro, tá? O que mais? A entrevista semi-estruturada seria aquela em que não tem perguntas, tem o quê? Tópicos. Eu elenco lá um conjunto de tópicos, olho para eles e a partir dos tópicos eu penso nas perguntas. Já a pesquisa ou instrumento, estruturado, eu já tenho as perguntas e eu vou apenas dirigir a pergunta ao público. Então tem essa diferença. Não estruturado, tá? Ou seja, não tem perguntas nem tenho tópicos. Estruturada com tópicos não estruturada, nem tópicos, nem perguntas. Semi-estruturada, tópicos. E estruturada, perguntas. Esses 3 tipos aí de entrevistas. Então, não confunda uma coisa com a outra, né? Alguém tá perguntando assim sobre a posteriori, não são a priori, o quê? Não, tem vários autores que usam nomenclaturas diferentes, mas você pode usar essa distinção entre as entrevistas, onde não tenho perguntas, tenho tópicos ou tenho perguntas, tá? Essas três diferenças aí. Então, quais as vantagens, né, de uma entrevista? O sujeito é livre para dar suas próprias respostas, para emitir seu juízo de valor, seu pensamento, estimula o pensamento livre. O que mais? São indispensáveis para os estudos exploratórios. E as desvantagens? Dá mais trabalho para tratar, tá? E nem todo mundo sabe fazer o tratamento correto. Às vezes, o que eu observo? Alguém fez uma entrevista e aí na hora das respostas, o que eles fazem? Eles pegam e colocam lá dessa forma. Após realizada a entrevista e questionados sobre o aspecto tal, os sujeitos disseram tá. As falas dos sujeitos. Não é por aí, gente, tá? Então, o que eu devo incluir nessa fase? Eu devo pegar essas falas, eu devo buscar o livro da análise de conteúdo, pode ser Lawrence Bardin, pode ser outros teóricos, né, que você vai se basear e você precisa analisar de maneira correta. Eu gosto muito da Lawrence Bardin e então o que ela nos orienta? Que a gente conte o número primeiro cria as categorias, depois a gente pode contar o número de evidências que aparecem, ou seja, nessas respostas, quais delas que se encaixam em cada uma das categorias. Aí você vai contar e colocar ali alguns exemplos de evidências. E depois vai comentar qual foi a categoria mais evidente quando se analisa esses dados. Então, fazer análise de conteúdo dá trabalho. Então, por isso que a desvantagem está no tratamento dos dados, que é mais demorado. E é muito interessante quando a gente pode fazer essa análise em trio. Por quê? Porque às vezes um vai para a opção A, o outro vai para a opção B. E tem um terceiro elemento para decidir qual que se encaixa melhor. Aquela resposta se encaixa melhor na categoria A, B ou C. E aí tem um desempate. Mas nem sempre nós conseguimos 3 pessoas para ficar ali com a gente dialogando em cima dos nossos dados, né? Bem que poderia ser assim. Aí, por isso que é interessante frequentar um grupo de pesquisa, que aí você pode pedir apoio dos colegas que estão ali na mesma dor que você, que é analisar os dados, para que um participe da análise dos dados do outro, tá? Que dialogue, que chegue ali às melhores conclusões. O que mais? A análise dos dados, por mais que eles digam, você precisa ser imparcial, não coloque a sua opinião. Gente, é impossível você não ser assim um pouquinho, tendencioso para alguns caminhos. Então, ela é um pouco sempre subjetiva, a análise desses dados, tá? O que mais? Dificuldade em criar as categorias. Tem gente que olha para os dados, chora, grita, mas não acha categoria. Tem que chamar o professor para ajudar. Nem sempre é fácil. Às vezes a categoria está na pergunta, mas às vezes não. Dá mais trabalho para chegar nos resultados.
maior probabilidade de ocorrer o quê? Erros em relação ao entrevistado, ou seja, ele não sabe o que responder e aí ele vai para outro caminho, tá? Mais tempo para responder a questão. Por quê? Porque ele precisa pensar mais. Agora vamos falar um pouquinho sobre um guia para a construção de entrevistas. E nós já falamos ainda anteriormente algumas dicas para a construção de um questionário. Agora vamos falar algumas dicas para a construção de uma entrevista. Então, primeira coisa que você deve fazer, separar lá seus objetivos, seu problema de pesquisa, definir temas e objetivos que serão tratados nessa entrevista, para daí formular as suas perguntas, fazer o tratamento delas, fazer o teste antes de aplicar, tá? Então, a seleção da população e da amostra entrevistar, saber quantos são os teus sujeitos e quantos que você precisa estudar, tá? Então, o que mais? Estabelecer um meio de contato, se vai ser através de Skype, Meet, telefone, como que você vai contactar, se é pessoalmente, se for agora, use a máscara, por favor, tá? O que mais? Uma descrição do perfil do entrevistado, antes de iniciar as perguntas lá, passe um questionário antes para pegar o perfil. Lembra que eu falei no início da live? Pode ser oralmente, com as perguntas, ou você passa um formulário antes e depois se dedica às perguntas discursivas, tá bom? O que mais? Evitar construir perguntas de modo a influenciar as respostas. Como é isso, professor? Você quer fazer uma pesquisa sobre a qualidade asfáltica de São Luís. Aí você começa a pergunta assim: São Luís é um caos, tem muitos buracos e tal. O que você acha do trânsito de São Luís? A resposta já está na pergunta. Você está induzindo o sujeito a cair naquele buraco que você acabou de criar, tá? Então, seja imparcial. Não fique assim, quais as vantagens disso? Você já está dizendo que tem vantagem. Qual a sua percepção sobre isso? Você está sendo imparcial. Você não está dizendo nem que é bom, nem que é ruim. Então, cuidado ao formular a sua pergunta. Então, professor Isabel Cristina, saudades da senhora. Alguém está se encontrando aí online, tá? O que mais? Pensar em alternativas para eventuais fugas, né, durante a entrevista. Pode ser que aquela pessoa não queira comentar sobre aquele assunto, aí ele foge pela tangente. Então você vai com uma outra pergunta, depois você retoma de novo. Sim, é aquele assunto que não foi comentado. O que você acha? Qual a sua opinião? Porque aí seria uma maneira, né, dela responder. Ou então, outra coisa legal, você pode comentar o seguinte: olha, essa entrevista ela é anônima, os dados dessa pesquisa serão utilizados para o meu trabalho e não vou revelar o nome dos sujeitos. Então, quando você reforça esses pontos, as pessoas ficam mais tranquilas e às vezes elas ficam mais à vontade, tá, para responder. Que mais? Adequar a linguagem ao entrevistado. Digamos que o seu público é um público que não é muito escolarizado, então ele não vai entender palavras muito complexas. Então, adeque a sua linguagem ao do entrevistado, de modo com que ele compreenda a sua pergunta, tá? E facilite aí a emissão dessas respostas que são tão importantes para o teu trabalho. O que mais? Informar o tempo da entrevista. Às vezes ele é uma pessoa muito ocupada, a tua entrevista demora 1h30 e você não disse isso no início. Aí já está demorando, ele diz: olha, eu já tenho que ir embora. Eu não estava preparado para 1h30, eu estava preparado para 20, 30 minutos. Então logo diga o tempo da sua entrevista. Diante do entrevistado, explicar os objetivos da sua pesquisa, o porquê que o sujeito foi selecionado, né? Então deixa essas informações claras. Assegurar o anonimato do sujeito, que você não vai revelar o nome, para que ele fique mais à vontade. Então a Alessandra está dizendo que às vezes no momento das análises percebemos que faltam dados. Desse modo, pode-se utilizar outro instrumento para complementar a construção dos dados. Pode. Agora, às vezes, a pessoa não quer participar de uma nova entrevista, né? Esse que é o porém. Então, sempre priorizo entrevista semi-estruturada para pesquisa, principalmente quando... Acho que vai completar com alguma coisa. Professor, eu já vi uns debates em torno desse anonimato dos entrevistados. Para uns, contribui. Para outros, retira o protagonismo dos sujeitos da pesquisa. E eu não gostaria de que meu nome estivesse lá. Eu prefiro que ele coloque lá as iniciais, tá? Então, nem todo mundo vai concordar em dizer o nome, tá bom? Então, o que mais? Escolher um local adequado, ventilado, silencioso. Utilizar um tom de conversa informal. Se você for muito rude, muito grosseira, a pessoa não vai querer ali
fornecer os dados, ela vai querer encerrar logo aquilo. Ninguém gosta de ser maltratado. Seja educado, seja calmo, polido, para que as pessoas possam colaborar. Elas estão dando o seu tempo. Gente, tempo é uma coisa preciosa. Quando alguém está disposto a dar o seu tempo, está disposto a dar uma parte da sua vida. Eu estou aqui, eu passei o dia inteiro dando aula, podia estar agora aqui brincando com a minha filha, mas estou aqui doando um pouquinho do meu tempo para vocês, porque é uma coisa que eu adoro fazer, eu vou fazer sempre, tá? Então, valorize o tempo das pessoas e o seu também, tá? Então, apresente uma questão de cada vez. Não é interessante você fazer uma pergunta em cima da outra. Então, faça uma pergunta, depois outra pergunta. Não faça duas perguntas ao mesmo tempo. Cite as vantagens, desvantagens e não sei o que sobre tal tema. Não faça isso, tá? Então, primeiro cite isso, depois cite aquilo. E não é nem sempre bom a gente perguntar esses negócios de vantagem e desvantagem. Qual a sua percepção? O que você tem a dizer sobre isso, tá? Então, o que mais? Realizar a gravação da sua entrevista, porque a sua memória, por mais que ela seja boa, não vai decorar 1 hora de discurso. Então, grave a sua entrevista para depois analisar. E aí vem a pergunta: professor, qual é a ferramenta para gravação, transcrição de dados qualitativos, de entrevistas? Vamos lá, chama-se Amber Script, tá? www.amberscript. O que essa ferramenta faz? Ela vai transcrever os dados orais em dados textuais, tá? Então ela é semi-gratuita, ela permite aí 30 minutos, tá, de transcrição. Se você for precisar de mais 30 minutos, aí você cria uma outra conta e faz mais 30 minutos. Amber Script, tá? Odaleia, Amber Script. Ou então, se você realmente precisa dessa ferramenta, pague lá a licença de 1 mês para você utilizar ela sem problema. Então, www.amberscript, você vai poder fazer a transcrição textual dos dados que foram obtidos de maneira oral. Então, alguém que falou aqui, professor, a validação de uma entrevista estruturada também pode se dar através de teste piloto, juízes, e como estipular o quantitativo de entrevistados, se tratando de uma pesquisa. Olha, sobre o quantitativo de sujeitos para entrevista, isso é muito relativo. Exemplo, digamos que você está estudando sobre educação inclusiva, sobre uma determinada amostra que só ela tem aquela característica. Então, só tem 2 naquela escola gigantesca. Então, a tua amostra vai ser formada só por esses 2 sujeitos. E aí você vai fazer uma entrevista muito rica com esses indivíduos, tá? Já se eu quero estudar os alunos da minha turma e todos eles tiveram essa intervenção e eu quero fazer uma entrevista com todos. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um grupo focal, porque fazer uma entrevista com 50 alunos não é interessante. A não ser que eu queira fazer com uma amostra, tá? Então, eu vou definir uma amostra ali de sujeitos para a entrevista. Ou então, faz grupo focal, tá? Então, após a entrevista, o que eu tenho que fazer? Transcrever todos esses dados e analisar. Tem muita gente que terceiriza esse trabalho. Tô com preguiça, vou pagar fulana para transcrever meus dados. Não faça isso, gente. Sabe por quê? Porque no momento que você está transcrevendo, você está vendo, analisando, verificando e por aí já vai surgindo possíveis categorias. Então, não terceirize o trabalho que é seu trabalho, não é de outra pessoa, tá? A não ser só... Tem uma justificativa para isso. Você é muito trabalha demais e não tem tempo de fazer isso. Então fica difícil também fazer o mestrado dessa forma, tá? Não terceirize o que é para você fazer. Porque você, depois dessa etapa, vai inventar de querer fazer doutorado. E aí você vai precisar desses conhecimentos. E outra, você pode acabar o mestrado e ser professor. E aí? Como é que você vai ensinar o que você não sabe? Tá? Então, transcreva, analise, faça o seu dever de casa. Não terceirize o que é seu, tá? Então, transcreva, registre todas as palavras que os sujeitos disseram, tá? Inclusive aquela tossida, né? Aquela meio assim, na hora que está respondendo, porque aquilo pode ser um indício, diz que, olha, todo mundo que eu entrevistei, quando chegou aqui, deu uma tossidinha, significa que esse assunto ele é um pouco delicado, né? Então, ele merece uma atenção. Então, isso pode servir também de objeto de análise, tá? Já que todo mundo está meio encabulado quando fala disso, então pode ser que seja um assunto meio delicado.
tá? Então, outra técnica interessante também é a observação. E aí eu já comentei que algumas pessoas, na hora que vão fazer lá a sua metodologia do trabalho, eles colocam assim, que o instrumento utilizado, né, na pesquisa foi a observação. Observação é uma técnica, tá? O instrumento é o quê? É a ficha ou é o diário de bordo? Às vezes as pessoas usam, mas esquecem de colocar. E aí você não sabe como foi esse processo. Na hora da análise dos dados, que está lá muito bonito, mas qual foi o dado advindo da entrevista, qual foi o dado advindo da observação, já que você não tem uma ficha para ver o que você observou. Então é interessante que tem uma ficha, onde você vai escrever lá dia, o que, em quem, o que você vai observar, como foi observado, em que contexto, em que hora, todos esses dados, tá? Então, ela pode ser direta, participante, ou indireta, não participante. Ou você está no locus fazendo essa observação, essa análise lá, ou você vai terceirizar, pedir para outra pessoa fazer. Às vezes porque você não tem aí autorização de acesso àquele local e você pediu para outras pessoas. Ou você utilizou uma câmera, mas às vezes é mais difícil, às vezes, alguém liberar as imagens da câmera para você analisar. É difícil, mas pode ser que sim. Então, vai ser uma observação indireta, não participante, tá bom? Então, a outra técnica que a gente pode também utilizar para coletar dados é a técnica de análise de conteúdo. E aí o instrumento vai ser também um formulário onde eu vou anotando lá todos os dados de cada um dos trabalhos analisados, tá? Então, o que é a análise documental? Digamos que eu sou aí jornalista e aí eu quero fazer uma pesquisa sobre violência no Maranhão. Então, eu vou pegar os jornais do último ano, ou dos últimos 5 anos, e vou montar um formulário, vou colocar lá crime que foi praticado, a quem foi praticado, quando foi praticado, em que contexto, quem foi a vítima, houve morte, não houve morte, e aí eu vou pegando todos esses dados e vou alimentando nessa tabela. Então, isso seria uma forma de alimentar a minha base de dados para depois saber quais os bairros mais violentos, quem mais sofre violência, quais os meses mais violentos, e a partir disso eu poderia até formular políticas públicas para encaminhar para os bairros que são mais violentos, polícia, acompanhamento e diminuir ali a violência naquele ambiente, tá? Então, a pesquisa documental ela é muito interessante e ela permite aí com que a gente possa analisar, refletir e agir em cima dos dados coletados, tá? Então, alguém está dizendo que concorda plenamente com a parte 2, né? Vamos pensar em outras técnicas, tá? Então, tá acabando o nosso tempo. Então, outra técnica interessante aí, grupo focal. A minha aluna Odla, ela fez um grupo focal na sua dissertação de mestrado. Eu fui ver outro dia no meu Lattes, já tenho 25 orientações de mestrado, né? Quase a minha idade, 39 anos, né? Vai ser um aluno para cada ano. Então, o que seria o grupo focal? O grupo focal é você reunir ali um grupo de sujeitos para fazer ali uma entrevista, tá? Às vezes é muito interessante. Por que o grupo focal é interessante? Porque você pergunta para uma pessoa, ela fica tímida, encabulada, né, para responder. Quando ela está diante de várias pessoas, ela fica mais à vontade, ela fala mais, colabora mais, então o grupo focal às vezes é mais interessante do que uma pesquisa, uma entrevista diretiva ali para aquele sujeito frente a frente. Então, quando eu tenho ali um grupo de jovens, né, ou de crianças, às vezes é mais interessante fazer o grupo focal do que fazer uma entrevista pessoal, isolada, onde a pessoa vai ficar lá tímida, encabulada. Então, gente, essa foi o objetivo da live, fornecer aí para vocês algumas informações sobre as técnicas e os instrumentos de coleta de dados e alguns cuidados que nós devemos ter quando devemos formular esses instrumentos antes de aplicar aos nossos sujeitos. Então alguém está perguntando assim, como fazer um grupo focal via Zoom ou outro aplicativo? Muito simples. Primeiro você vai contactar por telefone, combinando o dia, o horário, aí você vai mandar o convite para todos eles, para que todos eles estejam reunidos dentro da sala naquele momento. E a partir daí vai fazendo as perguntas. Como fazer grupo focal via Zoom com crianças? Aí tem que ter o auxílio dos pais, tá? Então tá acabando o nosso tempo. Eu queria só que vocês colocassem aí de onde é que vocês estão falando. São todos aqui do Maranhão ou de outros lugares? Coloquem aí para que eu possa saber nesse último minuto aí, ó. Então, nota 10, obrigado por compartilhar.
vai ficar salvo. Eu vou já colocar, assim que eu chegar em casa, estou na casa da minha sogra, vou colocar no YouTube, para que vocês possam assistir com calma, porque eu sei que eu falo muito rápido, né? Então são dicas aí para vocês, tá bom? E vou também colocar lá na live, embaixo, perdão, no vídeo, vou colocar algumas informações para que vocês possam também encontrar literatura, que é importante, né? Às vezes não vão colocar lá no trabalho de vocês, segundo Botentuí Júnior na live de tal dia. Não, devem colocar os autores, né? Lacatos, Gil, Craswell, entre vários outros aí que podem, né? Então, Imperatriz, Barra do Corda, São Luís, Braga, Portugal, meus amigos que estão lá estudando, né? Muito bem. O que mais? Miguel, que é português, mas agora é mais brasileiro do que português. Outro de São Luís. Quem mais? Bora lá, 40 segundos para eu saber quem são vocês que estão aí online, conectados comigo. A Débora, que vai fazer o curso comigo a partir do dia 9. A Adriana, que teve o dia todo comigo. E agora de noite de novo, né? Não cansou de mim não, né? A Eliana, também professora aí da UFMA, a Alessandra de Brasília, Jailson de São Luís, outros de Santarém, adoro Santarém, maravilha, né? Sempre que me convida eu estou lá. Garanhuns, Pernambuco, Bahia, Lisboa, nossa, um público muito variado. Sou muito grato a todos vocês e no próximo sábado vai ser etnografia.